Olá, eu sou o Lucas, advogado especialista em Direito Previdenciário aqui na CMP Prev e atuamos em todo o Brasil. Hoje vamos falar de um tema muito importante e delicado, que é a pensão por morte em caso de falecimento pelo Covid-19. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold, and the number of affected countries has tripled. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Com as medidas de bloqueio necessárias para conter a expansão da doença e evitar o colapso dos sistemas de saúde, o mundo mergulhou na pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial, conforme as projeções divulgadas pelo Banco Mundial. Setores como os de bares e restaurantes e o turismo foram duramente afetados. Muita gente perdeu o emprego. Sabemos que muitos passaram por perdas irreparáveis nos últimos tempos com a pandemia do Covid-19 e compreender os direitos previdenciários decorrentes dessa pandemia pode trazer maior conforto nesse momento difícil. A pensão por morte é um benefício pago aos dependentes de um segurado do INSS que venha a falecer. Isso inclui as pessoas que estavam em união estável. E fica o questionamento: após a pandemia do Covid-19, existem regras específicas para a concessão da pensão? Hoje vamos esclarecer essas regras e entender o que muda no caso da pensão por morte em decorrência do Covid-19. A pensão por morte é um direito de quem perde um ente querido que estava contribuindo para o INSS. Então existem algumas pessoas que têm direito a essa pensão: os filhos menores de 21 anos, cônjuges ou companheiros e os filhos maiores de 21 que estejam na condição de invalidez. Além do mais, alguns casos podem ser observados de acordo com a situação familiar. O valor da pensão por morte varia de acordo com a média dos salários de quem estava contribuindo para o INSS. Porém, nos casos decorrentes da Covid-19, existem algumas regras específicas que vamos tratar agora. Nos casos de pensão por morte em decorrência do Covid-19, os parâmetros de concessão são os mesmos, mas existe uma situação muito importante. Essa pensão, ela pode ser vitalícia. No caso de quem não morreu por Covid-19, daí não é vitalício. Essa que é a diferença? É o que acontece. Até 2 anos, por exemplo, se a pessoa tem X de idade, ela vai receber 2 anos de pensão. Se ela tem Y, ela pode receber 4. Aí se ela é maior de 50, ela pode receber para sempre. E na Covid-19 é diferente. Daí ela pode, por exemplo, Independente da idade, ela vai receber para sempre. vai receber para sempre. E qual a tua opinião sobre essa diferenciação por conta de uma coisa específica? Eu acho bacana porque foi muito difícil, né? Todo mundo ficou ali 2 anos sem conseguir trabalhar. E daí imagina, tem muita gente que nesse período de tempo que ficou sem trabalhar poderia ter perdido a qualidade de segurado e, enfim, daí isso é uma compensação. Para o cônjuge ter direito à pensão de maneira vitalícia, é importante que no momento do falecimento já existisse uma convivência ou um casamento por pelo menos 2 anos. Além do mais, o cônjuge precisa ter mais de 44 anos de idade. Se o cônjuge ou companheiro tiver menos de 44 anos de idade, a duração do benefício varia de acordo com a faixa etária. Quanto mais jovem, menor será o tempo de duração do benefício. Agora que você já entendeu as regras para a concessão da pensão vitalícia em decorrência do Covid-19, nós precisamos apresentar os documentos necessários. Para solicitar a pensão, você vai precisar da certidão de óbito do falecido, dos seus documentos pessoais e dos documentos pessoais da pessoa que faleceu, bem como da documentação médica que comprove que essa pessoa realmente faleceu em decorrência do Covid-19. Nós sabemos que esse processo é um processo doloroso, mas é muito importante conhecer seus direitos para buscar o benefício. Então, saber quais documentos apresentar possibilita que seu benefício seja concedido de maneira mais rápida. A solicitação desse benefício ela pode ser feita através do meio digital, pelo aplicativo do Meu INSS ou diretamente em uma agência se você tiver dificuldades de realizar essa solicitação.
pois dessa forma as chances de negativa do benefício são reduzidas e você pode conseguir o benefício inclusive de maneira mais rápida. Existe uma situação que é muito importante. Por mais que a perda da pessoa seja uma situação extremamente dolorosa, é necessário que o pedido de benefício seja feito no máximo até 90 dias após o falecimento. Caso contrário, você não receberá esse intervalo de tempo, então não receberá o benefício desde a data do falecimento. Então, se você realizar o pedido dentro desses 90 dias, você vai receber o benefício desde a data do falecimento. Caso contrário, o benefício será pago a partir da data de entrada do requerimento administrativo. Então você deixaria de receber essa janela de 90 dias de atrasados em decorrência do falecimento do ente querido. Se você perdeu um ente querido em decorrência do Covid-19, saiba que o processo pode ser desafiador, mas a pensão por morte é um direito que está ao seu alcance. Então procurar um profissional especializado pode implicar e resultar em garantir o futuro da sua família com o recebimento dessa pensão. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. E lembre-se, pensou aposentadoria, pensou CNPPrev.